Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 9, um texto da Bíblia, precioso. 9, nós vamos ler até o 21. Mateus 12, verso 9 a 21. Olha que palavra abençoada que consta na história para a nossa edificação e para aquilo que Jesus deseja nos ensinar, né? Então fala assim: partindo dali, Jesus chegou à sinagoga dos judeus, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então Jesus disse: qual dentre vós será aquele que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão e a levantará? Pois quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? E é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então Jesus disse àquele homem: estende a tua mão. Então ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que não o revelassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Jesus tinha bastante trabalho, né? Foram 3 anos e pouco que ele passou entre nós, e ele trabalhou bastante. Pode observar que ele, no versículo 15, diz que ele curou a todas as pessoas, todos que estavam esperando por ele, todos que estavam precisando de um milagre. Ele curou, ele foi atrás, ele alcançou, porque as pessoas estavam ali aptas para receber uma cura, para receber uma palavra que Jesus tinha para eles. Jesus é este homem que, no tempo que ele ficou aqui, as pessoas, olhando para ele, sabiam que ele vinha e tinha vindo da parte de Deus. Quando as pessoas não acreditavam naquilo que ele falava, porque ele falava que era o Filho do Pai Celestial, ele falava que perdoava os pecados, ele falava que libertava, ele falava acerca do reino que viria, e muitas pessoas ouviram e creram, mas muitas não creram. E quando não criam, e ele conversava com as pessoas, ele dizia: se vocês não creem naquilo que eu digo, então vejam aquilo que eu faço. Então os milagres vinham para selar as palavras que ele falava. Então as pessoas, olhando para Jesus, diziam: quem é este homem que fala com tanta autoridade? Quem é este homem que fala com tanta autoridade? E Jesus, aqui, ele encontrou uma situação. A situação que ele encontrou foi que os judeus estavam discutindo com ele porque que ele iria curar naquele dia. Então, vamos supor,
A gente atravessa a rua ali, passa desse vermelhão ali. Quem tem medo do vermelhão? Eu não passo na canaleta nem com o sinal aberto, irmão, sem olhar para os lados. Porque eu digo lá em casa que se passar por cima da gente não sobra nem cabelo, né? Não dá certo. Mas às vezes se passa por um vermelhão ali, acontece um acidente, num domingo, aí você fala, mas hoje é domingo, eu não vou acudir essa pessoa que está acidentada. Já pensou que coisa mais absurda que a gente vê hoje, né? Como é que a gente faz? É lógico, vamos acudir a pessoa que está ali, não importa que dia que seja, não importa se é domingo, sexta-feira, se é Páscoa, se é Natal, se é o que quer que seja, nós vamos acudir a pessoa. Jesus estava falando isso para aquele pessoal. É lógico que na situação deles, eles estavam debaixo de uma lei, e a gente não entende, né? Pela nossa cultura, para nós é absurdo, para eles não era um absurdo, porque eles estavam debaixo de uma lei pesada. Mesmo assim, Jesus veio para mostrar que ele estava acima da lei, e a obra de Deus era acima da lei. A lei foi feita para as pessoas, e não as pessoas foram feitas para a lei. Os religiosos daquele tempo, eles invertiam a ordem da vida, né? Eles matavam as pessoas com as escrituras nas mãos, e não era isso que Jesus veio dizer e deixar claro que não era isso que Deus vinha fazer, porque Jesus era a imagem do Deus invisível. Se antes ninguém compreendia a Deus o Pai, ele veio para ser a imagem do Deus o Pai, para que todos o conhecessem e soubessem quem era ele. E ele veio ali, então, naquele tempo, encontrou uma briga dos judeus, dizendo que ele não poderia curar naquele sábado. Eram aqueles religiosos que Jesus veio desconstruir a mente deles. Jesus veio desconstruir o que eles pensavam, para que eles pudessem pensar conforme ele veio mostrar que Deus pensava, conforme aquilo que Jesus via fazer. É a lei da vida e não a lei da morte. E ali, a primeira dificuldade que ele teve era lidar com essas pessoas que estavam com a mente presas. E com a mente presa, ele não poderia fazer nada. Ele não poderia fazer nada. E aqui Jesus mostra para nós que nós precisamos olhar para ele e crer naquilo que ele pode fazer nas vidas das pessoas e na nossa vida, porque Jesus ele veio ser não uma religião morta, mas uma fé viva. Todos aqueles que andam pela religião morta não sobrevivem espiritualmente, mas aqueles que andam com a fé viva sobrevivem para sempre, porque encontra a vida e a vida verdadeira. E Jesus ali estava lidando com essa dificuldade, com os religiosos tacanhas, que não conheciam de fato o amor de Deus, que não conheciam de fato a Deus, a Jesus, e a palavra não tinha efeito válido das suas vidas. E Jesus estava dizendo para eles: olha, vamos desconstruir sua mente, sua cabeça. Eu quero desconstruir vocês para que vocês possam crer de que eu posso ser uma fé viva na vida de vocês. E ele estava ali nessa lida com aqueles fariseus, com aqueles religiosos que não criam, religiosos que estavam com dificuldade em saber e em reconhecê-lo. E aqui diz no verso 18, que ele era o escolhido de Deus, que o profeta Isaías veio trazer ao mundo, não é? E Deus olhou ali, e pelo profeta Isaías, eles viam o que estava na frente deles: eis aqui o meu servo, escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Era aquela pessoa que estava na frente deles. Hoje, aquele povo esperava alguém para vir, esperavam, e muitos esperam até hoje. Nós hoje temos a alegria de crer naquele que veio,
que é Jesus. Ele veio e Ele deixou para nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo na minha vida e na sua vida seja o combustível da fé, não é? Ele falou lá em João: eu vou e vou pedir ao Pai que mande para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na nossa vida para nos mostrar a palavra viva que Ele deixou para nós. E Ele estava mostrando ali para aqueles religiosos que não conseguiam receber nada, né? Ele estava mostrando para aquele povo que Ele era o Deus vivo na frente deles, mostrando para aquele povo que Ele era a forma viva daquele que Isaías veio mostrar para eles. Ele estava mostrando para aquele povo e queria que aquele povo crescesse. Mas muitos religiosos não creram e não recebiam nada dele. A gente precisa, em nossas vidas, não permitir que a nossa fé, a nossa religiosidade se transforme em algo morto, em algo que não funcione, em algo que não faz mais sentido para nós, não é? Em algo que não mais nos dê prazer da vida, porque Jesus, Ele veio ser para nós o prazer da vida. Tudo que nós fazemos, que nós somos, as escolhas que temos ao longo de nós, são escolhas que podem se transformar em escolhas vivas por causa de Jesus em nossas vidas. E se Jesus não estiver nas nossas vidas, todas as escolhas, elas perdem o sentido, né? O sentido completo. Eles não funcionam. Se você quer uma profissão, você luta pela profissão, eu conheço gente que quer e estuda, né, para concurso, e estudam bastante, e anos a fio, e depois que conseguem aquilo que desejam, aquilo se transforma em algo que já perdeu o sentido, e a pessoa fica depressiva de novo. Por quê? Não tem o combustível, não tem o Espírito Santo, não tem Jesus na vida, né? Quantos querem tantas realizações, querem a casa dos sonhos? Quando conquistam a casa dos sonhos, aquilo se transforma em tédio. Por quê? Não tem o sentido da vida, perde o sentido. Quantos querem um carro novo? Depois que conquistam o carro novo, uma semana depois, aquilo só se transformou em dor de cabeça, principalmente se for financiado, né? Principalmente se for financiado, mas se transforma em uma grande dor de cabeça, porque perdeu o sentido da vida. Mas o sentido está na fé viva, que só o Senhor Jesus pode dar para nós. Que todas as realizações, elas não são um fim em si mesmas, mas elas são parte de uma caminhada, de uma vida verdadeira, que não tem fim, que é a vida com Ele, que é o combustível dEle em minha vida e em sua vida, que não são capazes as coisas perecíveis deste mundo de nos tornar pessoas vazias. E Jesus queria mostrar isso para aqueles religiosos, porque os religiosos, eles estavam na miséria, religiosos estavam sem ter, o prazer deles era brigar pela religião, né? Eu fui sexta-feira, ouvi um amigo meu, que é pastor agora lá na Inglaterra, e ele estava dizendo que lá na Inglaterra não existe mais a fé viva, e ele tem como missão, né, como missão que Deus colocou no coração dele, na vida dele, levar um pouco da vivacidade da fé, onde ele está, e ele vai ser pastor lá na Escócia, em Glasgow, lá na Escócia. O pastor Luiz Fernando, ele estava ali no Cristo Rei sexta-feira, eu estava compartilhando aquilo, e ele estava dizendo que lá na Inglaterra só tem 2 tipos de religião: a religião ateu e a religião política. Aí você fala: por quê? Pastor, a religião ateu é um pleonasmo, né? É uma coisa que não existe, mas não é. Não é não, você pensa que é? Os ateus transformam o ateísmo em uma religião. A religião do combate, a religião do que não serve para nada, a religião de que tem outras coisas para se ver, para se viver, transforma em religião. É a religião ateísta. Ou os políticos, quem não é ateu é político, agora é só a política, não tem mais outra coisa. E ali então se transforma numa nação de gente depressiva, porque os expedientes humanos não são capazes de nos dar vida.
os expedientes humanos só nos levam à depressão, porque eles têm um fim em si mesmo. Um dia, eu, conversando com um professor, onde eu fui pastor há um tempo, e de repente ele era crente, mas depois virou nada, e o prazer dele era tirar a fé dos alunos. Aí eu disse para ele: é legal, você está tirando a fé dos alunos, mas você está colocando o que no lugar? Nada, conhecimento, isso aqui. Que conhecimento, cara? Se você tira alguma coisa da pessoa, o que você coloca no lugar? Tudo que as pessoas colocam no lugar, fora Jesus, não dão em nada, porque as pessoas se vê depois falidas de novo, porque o expediente humano não funciona, é na alma, e a alma se acaba, e aqueles religiosos estavam assim, secos, e a religião deles era combater Jesus em prol de uma lei morta, e eles estavam na miséria. E nós não podemos ser religiosos que ficam na miséria, não é mesmo? Nós precisamos ser crentes na fé viva em Jesus Cristo, porque a gente não pode deixar com que conhecimento, com que lei, com que as coisas venham tirar a nossa fé e nos deixar secos, né? Pessoas sem amor, sem vivacidade, sem a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Não pode, né? A gente tem que conhecer Jesus, este homem de Deus que veio como seu filho para ganhar nosso coração. Amém, irmãos? Ganhar nossa vida, ganhar nosso espírito. E a gente não pode deixar a religião nos interter, porque ela não leva a coisa nenhuma. Quantos religiosos a gente conhece que não tem prazer na vida? Quantos religiosos a gente conhece que nunca conheceram Jesus de verdade, né? Quantos religiosos a gente conhece na vida que você fala que vai orar, ele não crê mais na oração? Quantos religiosos a gente conhece na vida, né, no dia a dia, que vivem angustiados, deprimidos de tantas formas, porque não conhecem a fé viva que é Jesus? Não tem nada contra quem está deprimido, acho que tem que procurar ajuda, médica, tem que procurar ajuda psicológica, tem que procurar ajuda psicanalítica, tem que procurar ajuda de toda forma, que pode, mas aquilo não pode se tornar algo permanente, porque Jesus é a solução permanente para nós, e quando Ele entra na nossa vida, ninguém pode tirar, não é verdade? Ninguém pode tirar. Eu fico tão triste quando vejo crentes de cultura, né? Muitos desses de nós, eu sei que muitos de vocês, mas queira Deus que não seja assim, que já cresceram na igreja, que já cresceram numa família, mas depois, nunca conheceram Jesus de verdade. E pior ainda, tem muitos crentes que ficam buscando, né, entretenimento para as suas almas, que pulam de igreja para igreja, buscando igreja A, B, C, igreja de parede preta, parede branca, igreja tradicional, igreja comunidade, igreja não sei do quê. Por quê? Para preencher suas almas e continuar a deixar os seus espíritos vazios, porque querem entretenimento para as suas almas. Só isso, não é verdade? Os discípulos creram e tinham uma fé viva em cavernas, em cemitérios, porque não tinham onde cultuar, não tinha onde estar com liberdade, porque eram perseguidos. Pastor Paulo leu o livro Os Cristãos das Catatumbas, não foi, Pastor Paulo? Os crentes das Catatumbas, por quê? Porque o cemitério era o único lugar que os cristãos encontravam paz para crer e falar: Jesus é o Senhor. Era só ali, e não precisavam de entretenimento, não tinha 1/3 da música linda que nós temos aqui nesta igreja, mas eram crentes fiéis, firmes, eram crentes poderosos, que mudaram e transformaram o mundo, sem nenhum entretenimento, mas só com o Espírito Santo na vida deles, não é verdade? E ali Jesus estava dizendo para eles, e ali, nesse contexto, é muito interessante que Jesus encontrou um contexto de miséria religiosa, mas por incrível que pareça, ele encontrou também uma pessoa na miséria. Ele encontrou ali, diz no verso 10, que estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, interrogaram: é lícito curar nos sábados? Ali tinha um homem com a mão mirrada, né? Não sei qual mão que ele tinha, mas você sabe o que é uma mão mirrada, né?
É uma mão que, infelizmente, por algum problema da vida, por algum problema que aconteceu geneticamente ou acidentalmente, acontece que as pessoas, elas ficam com as mãos, não podem se mexer, não estende a mão para nada, né? Elas ficam ali naquela situação difícil, e aquela situação difícil, Jesus simbolizou e ligou com a situação de miséria dos religiosos, porque aquela pessoa também não podia estender as mãos para receber bênçãos. Gostei da música, as minhas mãos quero levantar e em louvor te adorar, né? Que coisa boa estender as mãos, né, irmãos? Coisa boa estender as mãos, né? Vamos fazer exercício? Ergue bem alto suas duas mãos, ergue, todo mundo, quero ver ninguém de mão abaixo, senão eu vou chamar pelo nome, e vai vir aqui na frente recitar o salmo. Oh, que lindo, vamos Sueli, vamos Andressa, Dalva, olha que gostoso, pode baixar. As minhas mãos para receber bênção de Deus, porque as mãos recebem, não é, queridos? Qual a primeira coisa que você faz para receber bênção? Você leva as mãos, né? Você pega, você recebe, né? Você quer. Eu estava com a mão adormecida, né? E estava vendo dificuldade que estava a mão adormecida. Eu estava dirigindo e ao longo dos meses eu dizia, mas não é possível, o que está acontecendo? Será que é a posição do volante? E a mão adormecida e quando dirigia algum tempo, ou quando acordava pela manhã, a mão estava grande, né? Eu falei assim, mas que coisa ruim, eu ficava assim, nossa, a mão. Aí descobri que estava o nervo apertado e estava perdendo o movimento, o sentido, sensibilidade dos dedos. Aí eu fui lá, o sujeito fez um furo no pulso, né? E alargou os nervos, agora a mão está de novo, ó que beleza, ó. Adoro minha mão. Ai, que gostoso. Vocês não sabem, só quando tem um defeito para você dar valor naquilo que tem, né? Só quando você perde alguma coisa, você dá valor naquilo que tem. Mas se você tem o tempo todo, não dá valor. Os religiosos eram assim, eles acham que tinha. Eles acham que tinha. Olha, irmã, toda pessoa que se diz evangélica, ele tem que conhecer o inferno para valorizar o céu. Quando eu vejo essas pessoas aí, pula, eu vejo, meu Deus, não conhece o inferno, porque se conhecer o inferno, vai saber e dar valor no céu, não é? No céu, o céu é importante, o céu é bom, né? Fui lá visitar lá a Fernanda e o Rafa, olha que gostoso, né? Crente novo, né? Tudo está bom, né? Tudo é gostoso, tudo é maravilhoso, a igreja é maravilhosa, os irmãos maravilhosos, toda coisa boa, né? Mas pega um crente velho, não presta isso, não presta aquilo, não presta aquilo outro, não sei o que, não funciona, não sei o que, não funciona. Tem um amigo que dizia, crente velho vira demônio. É verdade, não é crente velho, religioso de muito tempo vira demônio, porque já começa a ter os tiques do demônio, né? Mas quando você conhece o inferno, que nem eu, às vezes as pessoas me acham estranho, esquisito por umas coisas que eu falo, que eu faço. Mas sabe por quê, irmão? Porque Deus me converteu com 18 anos, e eu conheci o inferno do egoísmo, o inferno da insatisfação, o inferno de viver sem Deus, o inferno da solidão. O inferno fez parte da minha vida e eu não tinha nada, eu não conhecia Jesus, não tinha nem Bíblia na minha casa, mas um dia alguém disse de Jesus para mim, e eu conheci o céu. Ah, como eu sou feliz, não é? Então eu não tenho os tiques de crente lá, como a minha esposa, por exemplo, ela tem os tiques de crente, porque ela cresceu lá, né? Cresceu lá com os pais, a mãe, né? A mãe pegava os 5 filhos, ia lá em Carapicuíba, ia lá para o Barueri, lá andava, pegava 2 trens para levar para a igreja, né? E foi, mas graças a Deus ela teve uma experiência com Jesus depois, e é a bênção de Deus, não é? Está lá firme. Mas a gente tem que conhecer o inferno para dar valor no céu, e Jesus estava mostrando isso para aquele povo, os religiosos, os fariseus. Vocês não conhecem a vida verdadeira, vocês estão num ambiente de miséria. E aqui ele mostrou um homem que estava também num ambiente de miséria, porque não conseguia receber, estender as mãos. Mas olha, verso 13, põe aí, Laricinha, para nós, verso 13, querido, verso 12, capítulo 12, verso 13, Jesus olhou para aquele homem, e vamos ler junto? Então, disse aquele homem, estende a sua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Já pensou?
ele estendeu as mãos, ele abriu os braços e olhou para Jesus, recebeu Jesus e viu que Jesus o fez portador de bênçãos novamente, porque antes ele não podia estender as mãos para receber a bênção, nem na religião e nem na fé, porque era desprezado. O povo olhava aquele homem como um pecador, com diferença, e não dava valor. Mas Jesus falou: agora eu vou tirar você do estado de miséria. Ele vai, estende a sua mão agora, que vai ficar sã como a outra. E eu não sei como foi o milagre, mas deve ter sido maravilhoso. Será que tem esse episódio no The Chosen? Alguém já viu? Alguém assistiu? Acho que não tem, né? Tem esse episódio? Mais ou menos, né? Vamos procurar Ed, assistir de novo. Mas aquele milagre de estender a mão, e na mão ele começou a ser e a ter a bênção de Deus. Quando nós estendemos a mão, religioso não estende a mão, ele reivindica direitos. Nossa, como a gente tem tendência a ficar religioso, né, Renata? A gente vê pastor processando igreja, a gente vê crente processando pastor, pastora, a gente vê o que aconteceu com os crentes, meu Deus do céu, virou uma religião morta. Não é possível, não é possível. O que é isso? Onde foi parar as coisas? Cadê a fé viva no Deus da eternidade, naquele que nos tirou do inferno, nos deu a carta de alforria para o céu e nos comprou um lugar na eternidade? Perderam a noção porque viraram religiosos e estão se transformando em demônios. Gente abrindo igreja para lá e para cá, diz que Deus deu a palavra para abrir uma igreja. O que é isso, meu filho? Deus deu a palavra para a igreja, dividir a igreja. Onde você viu isso que está? Que lógica é essa que apareceu na sua cabeça? E a gente vê muitos religiosos endurecidos. Mas, irmão e irmã, Deus fala para nós: rejeita esse espírito e estende a sua mão, que você vai receber a minha bênção. Amém, querido? Rejeitar e não ficar só na lei morta, na ortodoxia, mas olhar para Jesus e aprender a ortopraxia. O que é isso? É simples: peça por milagre e Ele vai te dar. Nós vamos crer pelas nossas necessidades. Eu preciso pagar a conta amanhã. Está preocupado por quê? Peça a Deus. Aprenda a receber um milagre, creia e resista a ficar angustiado, resista a ficar ansioso, resista à sua carne da preocupação, mas ouse ter fé, estender a mão e dizer: Senhor, ainda que eu passe por dificuldades, ainda vou dar testemunho dessas dificuldades, não sei por quanto tempo vai ser, mas o Senhor vai operar milagre na minha vida. Não é verdade, querido? Aquele homem aprendeu a receber e estender a mão para a bênção. Como está a sua vida, né? Como está a minha vida? Você está na posição de abençoado? Você está na posição daquele que ora? Você tem que aprender, e eu aprender a orar por todas as nossas necessidades, para que Jesus venha colocar as bênçãos em nossas mãos. Você está na posição de bênção, de crente normal, né? Olha que bênção aqui, no domingo pela manhã, dando a sua primícia para Jesus. Por que primícia? Porque é o primeiro dia da semana, é hoje, você sabia disso? Primeiro dia da semana é hoje, não é amanhã. Amanhã já fala, o que é amanhã? Segunda. O religioso começa na segunda, mas os da fé viva começa com o primeiro dia da semana, na primícia do horário, não é? Para buscar a sua presença. Você está na posição, né? Aquele homem estava na posição, e Jesus fala aqui para nós: olha, eu quero ler com você o Salmo 1, como que ele mostra para nós receber as bênçãos. Salmo 1, diz assim, olha, quem já decorou o Salmo 1? Decorou? Ninguém? Você sabe, Bart, Salmo 1? De cor? Quer falar aqui? Não vai falar não, porque esquece, né? O que é? Você vem? Então vem. Vem. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e suas folhas nunca murcharão, e tudo o que ele fizer prosperará. O resto não interessa, né? Por que não interessa? Porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Não interessa porque de 1 a 3 é o Evangelho, e de 4 a 6 é a religião morta. É a religião morta, não é? Aqui o Espírito Santo fala para nós, para estender as mãos, porque bem-aventurado aquele que valoriza e anda com o Senhor Jesus, que é bem-aventurado que ouve o que o Senhor Jesus fala para nós, bem-aventurado aquele que anda segundo os seus conselhos, porque quem anda segundo os conselhos do Senhor Jesus, quem anda segundo os conselhos do nosso Pai, é aquele que tem as mãos estendidas e não tem as mãos mirradas, mas consegue receber todas as bênçãos de Deus. Amém, querido? Recebe o que ele tem, recebe o que ele pode fazer, e ele quer que você tenha a sua mão estendida, que você não conserve a sua mão retida, porque muitos não têm a mão mirrada de fato, mas têm a mão mirrada espiritual, tem a mão mirrada porque não recebe nada, tem a mão mirrada porque não consegue pegar as bênçãos de Deus, porque não crê, porque a pastora leu isso logo no começo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos têm a mão mirrada espiritual, mas o Senhor deseja que nós estendamos as mãos para destravar as coisas que a religião muitas vezes impedem a nossa mente, a nossa cabeça, mas que nós possamos receber a bênção que vem do alto. Amém, amados? Não é assim conosco? Jesus tem essa bênção para mim, Jesus tem essa bênção para você. Amém, amados? Eu queria orar com você nesta manhã, e vou orar para você, meu irmão, minha irmã, que você sente e percebe que a sua mão está retida, que a sua mão está mirrada espiritualmente, que você luta e não sai do lugar, que muitas vezes a sua religiosidade, até a sua religiosidade, tem te impedido de receber a bênção do Pai, a bênção de Deus. Mas eu quero que você hoje saia daqui nesta manhã com a sua mão estendida, que você tenha a prosperidade do Salmo 1 na sua vida, e você vai voltar aqui domingo que vem com o Salmo 1 decorado. Amém ou não amém? Eu vou chamar, hein? Domingo que vem não vai aparecer metade aqui.